42. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 345. Asas de Gás Negro. 5. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Asas de sangue, estado sólido, asas de morcego condensadas a partir de gás negro. Você obteve uma velocidade comparável à do clã de sangue primário. Você obteve a habilidade de voar. Contanto que haja gás negro suficiente, você pode voar por um longo tempo. Com um pensamento, 2 tumores cor de sangue apareceram de repente nas costas de Levi. O cheiro de sangue preencheu os tumores e se espalhou. Então, fios de veias semelhantes a asas de cigarra apareceram e se dobraram. Finalmente, asas de morcego cor de sangue, com uma envergadura de 6 metros, surgiram atrás de Levi e preencheram todo o pequeno cômodo. HMM. Como é se tornar um clã de sangue? Levi não pôde deixar de zombar de si mesmo. Naquela época, Anderson até perguntou a Levi se ele queria se tornar um clã de sangue. Levi não pensou muito nisso na época. Ele não esperava que o velho fosse um profeta. Após o lendário máximo da técnica de respiração da besta de sangue, Levi agora era meio membro do clã de sangue. Asas de morcego, contrato de sangue, mudança de aparência. Essas eram todas as habilidades características do clã de sangue. Não importa o que aconteça, finalmente posso voar. Vou até a superfície do mar para testar minha habilidade atual de voo. Levi imediatamente montou a baleia-rei dragão em direção ao mar desabitado. Decolar. Levi riu alegremente e abriu suas asas de sangue. Então, os 2 grandes tumores em suas costas, os músculos peitorais desenvolvidos e outros músculos do core começaram a exercer força. Assim como o voo dos pássaros ou dos morcegos, usar asas para voar exigia peitorais extremamente exagerados e poderosos para bater as asas e decolar. Se fosse uma pessoa comum ou um cavaleiro comum, mesmo que crescesse um par de asas, ele não seria capaz de voar. Levi, por outro lado, era diferente. Seus músculos peitorais eram extremamente bem desenvolvidos. Se ele liberasse toda a sua força, até as japonesas com seios em formato de sua vida passada teriam que admitir a derrota diante dele. Nesse momento, Levi bateu suas asas de sangue e saiu correndo. Ele gradualmente subiu mais e mais acima da superfície do mar, e Leviatã se tornou uma coisa pequena abaixo dele. Ele voou a 1000 metros de altura. Embora ainda pudesse voar alto, Levi não continuou a voar alto para evitar ser atacado por algumas criaturas transcendentes. Desde o desconhecimento inicial até a prática contínua, sua velocidade aumentou consideravelmente. Com toda a sua força, ele saltou cerca de 200 metros em um único suspiro. Se fosse mais rápido, alcançaria a velocidade padrão do som em sua vida anterior. Claro, uma velocidade tão extrema não duraria muito tempo. Consumiria muito gás preto e energia. A semente da besta de sangue se esgotaria em 15 minutos. Minutos no máximo, e isso sob a condição de que Levi tivesse resistência transcendente. Levi estimou que outros cavaleiros lendários só conseguiriam voar por menos de 3 minutos. Se fosse uma velocidade de voo normal de 100 metros por segundo, Levi atestou. A técnica de respiração da besta sangrenta deve durar cerca de 1 hora. É assim que se sente ao voar. Levi não pôde deixar de se sentir animado. Como pessoa, ser capaz de voar nos céus sem depender de transporte e confiar em sua própria carne e sangue, que cena inacreditável. Até os bruxos precisavam usar feitiços para voar, o que era completamente diferente do de Levi. Leviatã voou animadamente para o céu enquanto Leviatã perseguia Levi. Foi somente quando sua semente de besta de sangue estava prestes a morrer que ele pousou em Leviatã e comeu algumas poções e comida para recuperar suas forças. Depois de adquirir a habilidade de voar, minha capacidade de salvar vidas ficou ainda mais forte. Juntamente com a técnica de fuga do mago, que vem com a ferramenta do mago, posso me transformar diretamente em um mundo estranho e correr. Além das asas de sangue, a técnica de respiração da besta de sangue também produzia órgãos sobrenaturais. Entretanto, Levi não conseguia entender esse órgão sobrenatural. Ele olhou dentro do próprio corpo. Havia uma pilha de coisas retorcidas e se contorcendo no saco da baleia sangrenta, que tremia constantemente. Era uma faixa cor de sangue que se enrolava ao redor dele. Parecia um prato de intestinos sanguíneos. Havia uma pequena rachadura no intestino sanguíneo, e a outra extremidade parecia estar conectada ao saco da baleia sangrenta de Levi. Que diabos! Como as partes dos órgãos lendários eram aleatórias, Levi ficou confuso por um momento,
sem saber como usar aquela coisa. Era o que Levi chamava de intestino de sangue. A princípio, quando brotou na bolsa da baleia de sangue de Levi, Levi pensou que fosse um tumor. No entanto, ele sentiu que, com seu físico, era improvável que crescesse. À medida que a técnica de respiração da besta de sangue avançava, esse tumor se tornou maior, mais longo e mais espesso. Além disso, toda vez que Levi se alimentava da bolsa de sangue, este era digerido e absorvido pelo tumor. Felizmente, Levi deu à luz uma nova corcunda como órgão de armazenamento. Caso contrário, esse maldito intestino sanguíneo seria como o verme no estômago de Levi, parasitando o saco sanguíneo e roubando os nutrientes de Levi. Se não fosse pelo fato de ser o órgão lendário de Levi, ele poderia ter cortado o intestino sanguíneo. Agora que ele havia avançado para lendário, Levi podia sentir a pulsação da vida no intestino sanguíneo que havia se fundido a ele. Cada vez que seu coração batia, esse intestino sanguíneo tremia. Levi sabia que aquele era de fato seu órgão. Não era algum parasita estranho. Com o pensamento, o intestino de sangue se estendeu para fora do saco de baleia como uma longa cobra cor de sangue. Então, percorreu livremente os meridianos e vasos sanguíneos de Levi. Quando o intestino de sangue percorreu seu corpo, pareceu se transformar em uma névoa cor de sangue. Respiração dos Cavaleiros capítulo 346 Ases de gás negro 6. Saia e deixe-me ver o que você é. Levi murmurou para si mesmo. Então, o intestino de sangue seguiu o esôfago de Levi e continuou avançando até atingir a garganta dele. Uma névoa de sangue surgiu e se condensou em algo parecido com um tentáculo cor de sangue na boca de Levi. Então, o tentáculo continuou se estendendo e perfurando a boca de Levi. A boca de Levi estava escancarada. A cena era extremamente estranha. Um tentáculo úmido e cor de sangue saiu da boca de Levi e continuou a se estender. No final, o tentáculo cor de sangue se estendeu por 20 metros antes de parar, como um verme vermelho dançando em um riacho. Então, a ponta do tentáculo girou lentamente e chegou na frente de Levi. Levi olhou para ele em silêncio. A fissura no tentáculo se abriu de repente, assim como o veneno. Estava cheia de densas fileiras de dentes, que lembraram Levi da parte bucal de algum peixe assustador que ele vira em sua vida anterior, a lampreia. Será que dei à luz um mutante? Pensou Levi. O tentáculo cortou o ar como um longo chicote, emitindo estalos. Não muito longe, uma tartaruga passou balançando, e então o tentáculo pareceu ter encontrado seu alvo. De repente, ele exerceu força e sibilou. Com um jato de sangue, a ponta do tentáculo perfurou o casco duro da tartaruga e atingiu seu coração, começando a sugar. Num piscar de olhos, restava apenas um cadáver seco da tartaruga. Levi sentiu que seu corpo, que estava exausto pelo uso excessivo da semente da besta de sangue, estava começando a recuperar um pouco de sua força. Absorver sangue para recuperar minhas forças. Isso o lembrou de um famoso feitiço na escola de pensamento da vida. Feitiço do segundo anel, toque de vampiro. Este era um feitiço que imitava as habilidades de algum clã de sangue. Ele podia absorver a força vital do inimigo por meio de ataques mágicos para recuperar ferimentos e força física. Seu órgão sobrenatural claramente tinha tal habilidade. Nesse caso, chamarei esse órgão sobrenatural de toque vampírico. Ele sentiu que o toque vampiro não só podia absorver sangue para recuperar energia. Com o pensamento, o toque vampírico rapidamente se retraiu para dentro do seu corpo e então ficou adormecido no saco da baleia sangrenta. Ele ergueu a palma da mão e ordenou que o clã do sangue saísse. Então, a névoa de sangue se espalhou de sua palma e se condensou em um bocal de lampreia cheio de dentes afiados. Ele balançou e se contorceu no ar. Pode sair de qualquer parte do meu corpo, não apenas da minha boca. Como o toque do clã do sangue está no meu corpo, ele pode se transformar em névoa à vontade. Depois de sair, ele se transformará em um corpo físico. Ele testou. Como esperado, não importava se fosse a palma da mão, os dedos, a barriga, as costas ou mesmo alguns cantos estranhos e traiçoeiros, o clã do sangue conseguia rastejar para fora. Agora, vamos testar a dureza do toque vampírico. Embora o casco da tartaruga fosse duro, era apenas um objeto comum. Em seguida, vamos ver se ele consegue penetrar a defesa da tartaruga de cauda de escorpião. Se conseguir, então o toque vampírico em si é um método inesperado e extremamente sinistro para lidar com o inimigo. Pensando nisso, Levi foi até o mar mais distante e encontrou uma tartaruga de cauda de escorpião.
Ao avistar seu alvo, acenou com a mão e o toque vampírico perfurou o ar como um longo chicote. O casco da tartaruga de cauda de escorpião, que podia suportar a maioria dos truques, foi perfurado pelo toque vampírico. Ao ver isso, Levi sorriu. Tentáculos cor de sangue se enroscaram em seu corpo. Em sua boca aberrante revelou um sorriso estranho. A sensação de ficar mais forte não é nada ruim. Respiração dos Cavaleiros capítulo 347. O início da transcendência. 1. Na superfície do mar, ventos fortes sopravam e ondas enormes se acumulavam. Um peixe-escamas de rocha, um mago aprendiz de alto nível, nadava bem. De repente, um raio vermelho sangue mergulhou no mar. No instante seguinte, um tentáculo escarlate envolveu o peixe-escamas de rocha e chegou à frente de Levi. Este toque de vampiro é muito prático de usar. Você pode furá-lo onde quiser. Você pode até usá-lo como sua mão de mago. Ele havia matado muitas feras marinhas com o toque vampírico. Deu algumas ao Leviatã, algumas aos escorpiões sagrados e o restante ao toque vampírico. Sua resistência se recuperou rapidamente. Interessante. Com este órgão sobrenatural, posso economizar muitas poções. Após o teste de Levi, a força e o poder de penetração do toque vampírico deveriam estar no nível de uma magia de ataque de primeiro círculo. De qualquer forma, o truque defensivo de um aprendiz de mago de alto nível definitivamente não seria capaz de se defender contra ele. Até mesmo um mago oficial seria definitivamente perfurado no coração pelo toque vampírico se fosse pego de surpresa pela abordagem de Levi. Suspiro. Estou caminhando cada vez mais para o caminho de não ser humano. É tão difícil ser humano. Levi suspirou. Neste momento, já sou uma besta sangrenta e uma cobra negra lendárias de caminho duplo. Minha força deveria estar acima da de cavaleiros lendários comuns. Afinal, preciso apenas de um órgão sobrenatural para ser chamado de cavaleiro lendário, e tenho 2 órgãos sobrenaturais. Também possuo a defesa de escamas negras em estado sólido, que é comparável a uma magia defensiva de primeiro círculo de grau A, e tem maior mobilidade do que um mago de primeiro círculo. Conquistei a habilidade de voar com meu corpo. Estou mais forte do que nunca. No entanto, ainda não tenho a sensação de romper os grilhões do lendário, a sensação de uma mudança qualitativa real na força ou a confiança para estar no mesmo nível de um mago do segundo círculo. Embora esse órgão lendário de duplo caminho e duplo sobrenatural tenha me tornado mais forte, ele ainda não poderia ser considerado lendário. Quanto a como chegar ao nível lendário, dependerá de como a técnica de respiração se desenvolverá após atingir o nível 11. A cobra negra representa a extraordinária defesa lendária, e a fera sangrenta representa a velocidade lendária comparável à do clã sangrento. O que me falta agora é o poder lendário do Lótus Vermelho, a resistência lendária do dragão corcunda, a percepção lendária da coruja com face humana e o físico lendário do pássaro imortal. Além disso, o gigante, a baleia negra e a montanha do avestruz eram todos caminhos de poder. Quando eu tiver tempo, deduzirei que todos eles são lendários. Sob o poder lendário havia diferenciações. Lótus vermelho, gigantes, avestruz montanha e a baleia negra podiam ser empilhadas. O tronco, os braços, as pernas e as partes de fortalecimento desconhecidas da baleia negra eram combinados em um sistema de defesa de poder lendário. Então, ele teve que reunir técnicas de respiração defensiva para quebrar o limite da cobra negra o mais rápido possível. Enquanto continuasse quebrando o limite, ele definitivamente conseguiria chegar ao nível lendário. Era só uma questão de tempo. Embora eu ainda esteja no reino lendário, não sou mais uma lenda no sentido comum da palavra. Eu deveria mudar meu nome e chamá-la de estado bidimensional lendário. Levi chamou seu atual estado bidimensional porque ele alcançou o status lendário nas 2 dimensões de força e velocidade. Se a técnica de respiração do Lótus Vermelho atingisse o nível lendário no futuro, seria o estado tridimensional lendário. No final, todas as 6 dimensões de atributos alcançariam o nível lendário e se tornariam guerreiros hexadimensionais lendários, o que seria o estado hexadimensional lendário. Com base na compreensão atual de Levi sobre técnicas de respiração, nenhuma das técnicas de respiração no mundo poderia escapar dessas 6 dimensões. No entanto, elas poderiam ser refinadas na mesma dimensão. Por exemplo, poderia haver focos diferentes na dimensão de poder. Eles eram essencialmente os mesmos. Portanto, teoricamente, o estado lendário 6-dimensional deveria ser a forma lendária mais forte do mundo antes de romper os grilhões da lenda.
poderia ser chamado de lendário completo, e os anteriores poderiam ser considerados incompletos. Na opinião de Levi, se ele conseguisse alcançar o estado lendário de 6 dimensões, ele poderia lutar contra um mago do segundo círculo, mesmo que não tivesse rompido os grilhões do reino lendário. Se contássemos a dimensão da força espiritual e dividíssemos o cultivo em 7 dimensões, então, além das 6 dimensões do lendário cavaleiro, o aspecto mais crucial, mais importante e mais promissor seria naturalmente a força espiritual na qual os magos confiavam. Confiando na força espiritual, os magos podiam construir e lançar feitiços, realizando todo tipo de coisas estranhas que os cavaleiros não poderiam imaginar. Portanto, de acordo com os 7 cavaleiros do céu da Igreja da Luz Sagrada, a sabedoria divina mais importante foi obtida por Sauron, o ancestral dos magos, que criou o sistema de magia. Levi aprendera sobre a história dos magos e sabia que a Igreja estava tentando bajulá-lo. No entanto, a partir disso, era possível perceber que a força espiritual era, sem dúvida, o atributo mais poderoso. Era a pedra angular dos seres humanos que podiam enfrentar outras raças poderosas. Embora sua força espiritual fosse forte, isso não significava que as outras 6 dimensões fossem fracas. Contanto que ele acumulasse as outras 6 dimensões, ele poderia contar com a quantidade para causar uma mudança qualitativa. Ele não acreditava que um cavaleiro lendário completo no estado sexto-dimensional não pudesse lutar contra um mago do segundo círculo comum. Como havia um painel de proficiência, Levi precisava alcançar o topo em todas as 7 dimensões. Dessa forma, Levi seria sempre invencível entre seus pares. É claro que o corpo lendário completo ainda era lendário e ainda não havia rompido as amarras. Respiração dos Cavaleiros capítulo 348 O início da transcendência. 2. O gás do Brasil é Copa Energia. Copa Energia. Do ponto de vista de Levi, o reino lendário era um reino onde os mortais não conseguiam compreender com precisão o reino dos cavaleiros lendários, então eles usavam a palavra vaga e imprecisa lendário para descrever o reino dos cavaleiros. Enquanto a força de um cavaleiro atingisse o ápice do máximo do conhecimento mortal, ele seria rotulado como lendário, semelhante ao grão-mestre dos romances de Uxia. Na verdade, o mesmo acontecia com os magos. Os magos mais fortes que haviam ultrapassado o nono círculo eram chamados coletivamente de magos lendários. No entanto, havia definitivamente diferenças entre os magos lendários. Acontece que havia poucos magos lendários agora, então era impossível formar uma proporção regional eficaz. Portanto, Levi acreditava que os 3 reinos de quase cavaleiro, cavaleiro e grão-cavaleiro poderiam ser resumidos em um único reino, que era o cavaleiro mortal. Era semelhante ao reino otiano de alguns romances online de sua vida passada. Apenas os grandes cavaleiros de nível máximo mal conseguiam tocar o limiar da transcendência, mas isso era tudo. O início do cavaleiro lendário foi o início do verdadeiro caminho extraordinário da cavalaria. Os atributos de uma determinada dimensão excediam os limites do mundo mortal, e possuíam poder chocante, velocidade incomparável, o físico capaz de regenerar membros e assim por diante. Também dava origem a órgãos sobrenaturais inumanos. Portanto, era mais apropriado chamar um cavaleiro lendário de cavaleiro do despertar do sangue. Isso significava que o sangue de uma existência antiga estava despertando. Sem dúvida, os cavaleiros começaram a se tornar desumanos. Eles confiavam no poder da linhagem tênue em seus corpos, usando técnicas de respiração e remédios secretos para despertar constantemente os órgãos sobrenaturais em seus corpos e sublimá-los, a fim de se aproximarem infinitamente do fim deste caminho. Eles evoluíram constantemente em direção à existência representada pelo diagrama de herança da técnica de respiração. Essas existências eram a serpente negra com uma vela, a besta de fogo lótus vermelho, o gigante de gelo e a besta de sangue. Eles podiam ser semideuses ou existências poderosas no plano multidimensional. Todos tinham uma coisa em comum: não eram humanos. O caminho de um cavaleiro era um caminho do humano ao inu-humano. Era um caminho para despertar o poder e a linhagem de alguém. A técnica de respiração era essencialmente a técnica evolutiva. Essa era a tristeza do caminho dos cavaleiros. Deixando de lado o espírito, o corpo de carne e osso era, em última análise, fraco, e havia um máximo de poder humano. Como humano, Levi teve que admitir que, se quisesse se tornar uma criatura suprema, estava destinado a não ser humano. Portanto, os magos escolheram usar a arte da meditação para abrir a porta para o cultivo da força espiritual e abrir o caminho do despertar espiritual.
Eles confiaram no conhecimento e na sabedoria para obter magias extraordinárias. Além disso, os magos obtiveram sucesso e trilharam um caminho próspero. Grandes magos eram comparáveis a semideuses, e magos lendários já haviam deixado os governantes do plano multidimensional e até mesmo os deuses cautelosos. Este era o caminho certo. Entretanto, por alguma razão, o caminho de um cavaleiro pode ser devido à linhagem de um cavaleiro, ou pode ser devido a outras razões externas. No final, os cavaleiros lendários eram comparáveis apenas aos magos do primeiro círculo que tinham acabado de deixar a Vila dos Novatos. Ele decidiu qual seria o futuro caminho da cavalaria e descobriu que ainda havia muitas coisas que poderia fazer. Luman estava longe em seu cultivo, então ela pôde procurá-lo lentamente. Ele montou a baleia Rei Dragão e aprofundou-se no mar para caçar algumas feras marinhas. Primeiro, ele queria estocar mais comida para o Leviatã e os insetos sagrados. Segundo, ele também podia comer. Durante a caça às feras marinhas, Levi percebeu que havia mais feras marinhas nas águas territoriais ao redor da Torre Cinzenta do que o normal. Levi havia encontrado muitas feras marinhas de alto nível que raramente eram vistas. No mar profundo, Levi até sentiu uma fera marinha extraordinária de primeiro círculo passando por sua visão. Percepção avançada. Ele queria ir ao mar profundo para pegá-lo, mas Leviatã insistia para que ele fosse embora. Parecia que Leviatã pressentia algum tipo de perigo, e o sentido aranha de Levi parecia ter uma leve sensação de perigo. O que está acontecendo? Logicamente falando, não deveria haver uma besta marinha transcendente de primeiro círculo nas águas territoriais desta Torre Cinzenta. As feras marinhas geralmente tinham medo de magos e não estavam dispostas a entrar em conflito com eles, especialmente essas feras marinhas sobrenaturais do primeiro círculo e acima. Muitas delas possuíam inteligência extraordinária, então a maioria das feras marinhas sobrenaturais do primeiro círculo e acima viviam em áreas marítimas perigosas, onde os magos não pisavam. Raramente entravam no território dos magos. Isso fez Levi sentir que algo estava errado. Ele se sentia inquieto, como se uma tempestade estivesse se formando, e a leve sensação de perigo do detetor aranha o lembrava constantemente. Esqueça, vamos voltar primeiro. Levi, que acabara de alcançar o nível lendário e não estava feliz há muito tempo, retornou à Torre Cinzenta às pressas. Justo quando Levi estava prestes a cultivar para o reino mágico oficial de uma só vez e sair da reclusão, ele encontrou aprendizes de mago reunidos no quadro de avisos do salão da Torre Branca. Alguns pareciam solenes, outros nervosos e os outros animados, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Levi também foi dar uma olhada. Depois de ler, sua expressão permaneceu a mesma, mas seu coração apertou. Uma maré de feras marinhas. Levi tinha alguma noção disso no curso de Educação Geral de Magos. Ele sabia que ela só nasceria uma vez a cada 500 anos. Da última vez que a maré de feras marinhas apareceu, a Torre Cinzenta nem existia. Além disso, de acordo com as informações que recebera antes, em circunstâncias normais, desde que as organizações e os magos estivessem preparados, eles conseguiriam superar a maré das feras marinhas. Portanto, Levi não prestou muita atenção a isso naquele momento. Respiração dos Cavaleiros capítulo 349 O início da transcendência. 3. Como as organizações de magos do primeiro círculo conseguiam passar sem problemas, a maioria das feras marinhas estava abaixo do primeiro círculo. Elas não representariam nenhum perigo para ele. Mesmo que uma fera marinha do segundo círculo aparecesse, o mestre da torre e os outros estariam lá para cuidar dela. Se isso não desse certo, Levi escaparia com Leviatã quando a organização corresse o risco de ser destruída. Se a senhora Marlene e o mestre da torre estivessem dispostos a ir com ele, ele retornaria sorrateiramente ao mundo humano com eles. Até lá, talvez ele até conseguisse reembolsar a passagem para o portal subdimensional. Quando chegavam ao mundo humano, eles se escondiam por um tempo antes de retornar após a maré das bestas marinhas passar. Resumindo, eles fugiram de volta para o mundo humano. Pela descrição do anúncio, essa maré de feras marinhas não era pouca coisa. Na verdade, foi a maré mais forte de nível 3 em 2000 anos. Irmão Júnior, a maré das bestas marinhas está chegando. Você já estocou recursos de cultivo? No futuro, a rota marítima será fechada e não poderemos deixar a ilha quando quisermos. Por muito tempo, teremos que guardar a Torre Cinzenta e proteger a herança da Torre dos Magos. Winnie apareceu de repente ao lado de Levi e perguntou com uma expressão sombria. Ele não via a irmã mais velha Winnie há muito tempo.
A irmã mais velha parecia ter ficado mais bonita e feminina. Não. Vocês já estocaram. Ainda não estou pronto. Levi ficou sem palavras. Porque até os bruxos gostavam de estocar coisas quando encontravam problemas do mundo alternativo. Ele quase pensou que não havia transmigrado. Não, suspiro. Quem imaginaria que essa onda de feras marinhas seria de nível 3? Será que nossa torre cinzenta conseguirá sobreviver? Afinal, esta é a primeira vez que encontramos uma onda de feras marinhos desde que nossa organização foi criada. A irmã Senhor Winnie estava muito pessimista. Com o mestre da torre e a senhorita Marlene aqui, não acho que seja um problema. Se não conseguirmos defender as duas potências do segundo círculo nesta área, as outras organizações bruxas também não conseguirão, consolou Levi. Ele não estava confiante, mas sentia que poderia se proteger com seus próprios meios. Irmão mais novo, provavelmente falta menos de um mês para a primeira maré de feiras. Acompanhe-me ao mercado dos magos de Blacksile para comprar alguma coisa, disse Winnie. Não há nada no beco da Vela Branca? Perguntou Levi. Winnie revirou os olhos para Levi e então disse desamparadamente, acabou tudo. Irmã mais velha, por que você não vai sozinha? Tenho estado um pouco ocupada ultimamente. Levi pensou por um momento, tocou a parte de trás da cabeça e disse envergonhado. Tudo bem, então vou com os outros aprendizes. Irmão mais novo, lembre-se de guardar alguma coisa. Winnie olhou para Levi e disse em voz baixa. Então, ela saiu, infeliz. Depois que os outros aprendizes de mago foram embora, Levi usou um pedaço inteiro de carne de besta marinha de alto nível para extrair um grande balde de sangue de cobra com o consentimento do Jorman da Cobra Branca. O sangue de cobra de uma criatura transcendente de segundo círculo era um bom material para refinar a medicina secreta da Cobra Negra. Só poderia ser obtido por acaso. Além disso, esse sangue de cobra continha a linhagem do clã dragão. Também poderia ser usado como um substituto superior para o sangue do dragão da terra. Embora a técnica de respiração da Cobra Negra de Levi tivesse atingido seu máximo, ele ainda tirava um pouco de sangue a cada 2 meses para estocar. Nos anos em que esteve na Torre Cinzenta, ele armazenou quase 20 barris de sangue de cobra, que era o mesmo que vinho. Obrigado, Jorman. Vou pegar algo gostoso para você comer agora, disse Levi. Jorman assentiu e observou Levi se afastar. Com o físico e o tamanho enorme da cobra branca do segundo círculo, Levi conseguia tirar um balde de sangue a cada 2 meses sem afetá-la em nada. Mais importante ainda, a cobra branca sentiu a majestade de muitos seres superiores de Levi, por isso ela sempre foi obediente. Levi voltou para casa, abriu todas as sacolas de armazenamento que havia guardado e começou a contar as coisas dentro delas. As marés normais de monstros marinhos podem durar pelo menos alguns meses ou um ano. Como é uma maré de nível 3, pode durar de 3 a 5 anos. O transporte logístico no mar sem fim certamente seria afetado no futuro. Ele realmente precisava acumular mais coisas. Preciso acumular mais coisas do que outros aprendizes de mago, porque não só preciso acumular as coisas dos aprendizes de mago, mas também as coisas dos cavaleiros. Preciso preparar ambos os lados. Levi imediatamente começou a separar o que precisava estocar dessa vez. Quanto aos cavaleiros, o diagrama de herança da técnica de respiração e os ingredientes medicinais secretos eram os mais importantes. Não havia necessidade de preparar mais nada. Quanto aos magos, eles precisavam preparar muitas coisas: materiais de conjuração para os feitiços que haviam dominado, materiais de conjuração para os selos, materiais para a poção do Homem-Areia, materiais para as poções vermelha, azul e verde, e ainda mais livros de feitiços. Quanto às ferramentas do mago, Levi tinha mais que o suficiente. Levi ainda tinha cerca de 10.000 pedras de éter. Dentre os ingredientes listados acima, além dos ingredientes para a poção do Homem-Areia, os demais não eram muito caros. Com os recursos financeiros de Levi, não seria difícil armazená-los por 3 a 5 anos. Levi estava bem preparado. Ele montou em Leviatã e partiu. Para Levi, mesmo que uma maré de feras marinhas chegasse, com a ajuda de Leviatã, ele não ficaria completamente preso na ilha. No entanto, ele estava acostumado a ser estável. Depois de pensar um pouco, era melhor se abastecer. Quanto a Manla, Levi já havia lhe perguntado sobre isso. Ele não tinha mais nenhum canal de suprimento disponível. Portanto, Manla não teve escolha e Levi teve que fazer isso sozinho. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 350 O início da transcendência. 4. Na Torre Branca,
Marlene continuou a desenvolver pacientemente sua pulsão. O mestre da torre disse a ela que sairia do isolamento em menos de meio ano. Nessa altura, ele seria um mago do terceiro círculo. Agora que o mestre da torre estava no momento mais crítico, não podia se distrair. Por isso, pediu a Marlene que liderasse os outros magos e aprendizes, assim como Jormã, para protegerem bem a Torre Cinzenta. Se enfrentassem uma crise, poderiam usar o símbolo deixado pelo primeiro mestre da torre para contatá-lo. Ele agora estava trabalhando na Torre Estelar, então deveria poder ajudar. Contanto que ele conseguisse resistir por meio ano, depois que o mestre da torre alcançasse o terceiro círculo, não seria um problema para ele superar a onda de feras marinhos de nível 3. Nesta região do mar sem fim, o elemento água era escasso, e as bestas marinhas que nasciam eram geralmente mais fracas. Basicamente, criaturas transcendentes de terceiro círculo eram, no máximo. Portanto, mesmo que uma maré de bestas viesse, a probabilidade de uma criatura transcendente de terceiro círculo aparecer não era alta. Com a força de Marlene e Jormã, essas duas criaturas transcendentes de segundo círculo, elas deveriam ser suficientes para proteger a Torre Cinzenta. No entanto, este não era necessariamente o caso na região mais profunda do mar interior. O elemento água ali era ainda mais rico, e bestas marinhas transcendentes com bestas marinhas transcendentes de terceiro ou mesmo quarto círculo poderiam aparecer. O aparecimento de tal besta marinha era um golpe destrutivo para uma organização de magos de baixo nível. Na história, muitas organizações de magos foram destruídas por tais bestas marinhas transcendentes. Além das feras marinhas, o mestre da torre também disse a Marlene para ter cuidado com os perigos das feras marinhas. Essas raças humanoides inteligentes eram mais perigosas e astutas do que as feras marinhas. Atualmente, a Torre Cinza estava mais próspera do que nunca. Havia 2 magos do segundo círculo o protegiam, mas era um pouco mais fraco quando se tratava de magos do primeiro círculo. Marco era um mago sênior do primeiro círculo, e o Sr. Tim era um mago comum do primeiro círculo. Fora isso, Levi era o único que poderia ser considerado um mago do primeiro círculo. Embora Winnie e os outros aprendizes de feiticeiros de alto nível estivessem prestes a se tornarem feiticeiros oficiais, eles não tinham a poção suplementar para avançar à força. Com a aptidão deles, era difícil garantir a taxa de sucesso. Marlene estava um pouco preocupada. Além das feras marinhas e do clã do mar, o navio morto-vivo também poderia se aproveitar da maré de feras marinhas para causar problemas. Aquele demônio Alan definitivamente não deixaria esse assunto para lá. Ele tinha acabado de avançar para o segundo círculo e, até então, só dominava 2 feitiços do segundo círculo. Sua força era definitivamente inferior à daquele velho fantasma Land, que havia entrado no segundo círculo há muito tempo. Marlene só esperava que o mestre da torre fizesse um avanço o mais rápido possível para que ele pudesse assumir o controle da Torre Cinzenta. A Torre Cinzenta, a Ilha Canto da Baleia e outras organizações estavam localizadas na borda do anel externo do mar sem fim. O elemento água ali era muito mais rarefeito do que o anel interno do mar, mas ainda havia muitas feras marinhas vivendo naquele mar perigoso, onde ninguém pisava. De tempos em tempos, várias feras marinhas apareciam na superfície da água. Havia até algumas que conseguiam voar. Por exemplo, peixes marinhos como o peixe voador de 6 olhos podiam voar alto e mergulhar nas profundezas. Mar. Essas feras marinhas se reproduziam sem interferência há centenas de anos, e seu número aumentava. A região marítima não aguentava mais o peso. Elas se reuniram e se prepararam para atacar o território dos magos. Queriam retomar os lares que originalmente pertenciam a seus ancestrais e usar ondas monstruosas para destruir a Torre dos Magos. Entre essas feras marinhas, havia algumas estranhas criaturas humanoides. A maioria delas parecia com pessoas estranhas, com escamas ou carapaças de peixe. Havia também algumas criaturas estranhas. Por exemplo, alguns deles tinham a parte superior do corpo humana, 8 pernas e um chifre preto nas mãos. Havia também criaturas humanoides amarelas com buracos densos por todo o corpo, que pareciam muito horripilantes. Havia também um gigante musculoso vermelho com um corpo vermelho e cheio de músculos demoníacos. Parecia capaz de matar uma fera marinha sobrenatural com um soco. Essas criaturas eram todas membros do clã do mar. Eram criaturas humanoides inteligentes, criaturas transcendentes nascidas como o clã do sangue. O clã do mar era um termo geral que incluía centenas de milhares de raças e tribos. No geral, de acordo com a extraordinária biologia dos magos,
Eles podiam ser divididos em 4 grupos: o clã dos crustáceos, o clã das escamas, o clã dos pelos e o clã dos moluscos. Claro, além disso, havia também alguns grupos muito pequenos. O nascimento do clã do mar não pôde ser verificado. De acordo com a pesquisa de alguns magos, o clã do mar deve ter sido um produto falho no caminho de algumas feras marinhas que evoluíram para criaturas inteligentes. Portanto, eles mantiveram muitas características das feras marinhas. Em suma, esta raça nasceu com a mesma inteligência que os humanos. Não só possuíam algumas habilidades inatas semelhantes à magia, como também alguns dos sábios de algumas raças eram poderosos conjuradores de magia, transmitidos de geração em geração. Eles dominavam o mesmo poder mágico dos magos e podiam até se comunicar com seus deuses. Havia cerca de 1000 pessoas neste clã do mar. Elas pertenciam ao mesmo clã do mar e eram lideradas pelo senhor desta região marítima, o Barão do Mar Profundo, Bagdá. O Barão do Mar Profundo era um gigante de 7 metros de altura, trajando um magnífico manto verde. Sentava-se em um trono de coral, sobre a cabeça de uma extraordinária fera marinha de segundo círculo. Seus músculos eram tão desenvolvidos que até o lendário cavaleiro Imperador Mu se sentiria inferior a ele. Entre as palmas das mãos e os dedos dos pés, havia membranas. Possuía uma enorme boca do abismo, tão exagerada quanto o veneno. Dentro dela, havia dentes afiados e finos. Falava na língua da raça marinha em voz alta. Há muitos anos, aquelas existências malignas chamadas magos invadiram nosso lar. Esses estrangeiros odiosos expulsaram nossos ancestrais para aquelas pequenas, apertadas e áridas regiões marítimas. Por dezenas de milhões de anos, nossos ancestrais lutaram incansavelmente contra esses estrangeiros por gerações. Eles falharam repetidas vezes e se levantaram repetidas vezes. Por que não estamos dispostos? O que corre no sangue de cada membro do mar é a nobre linhagem que nos foi dada pelo Supremo Senhor Deus do Mar. Respiração dos Cavaleiros capítulo 351 O início da transcendência. 5 O Barão Mar Profundo fez um discurso de encorajamento antes da batalha. Ele gritou: Nós nascemos do mar, os filhos do Deus do Mar. Este lugar não pertence a esses estrangeiros desprezíveis. O sumo sacerdote, líder espiritual do clã do Mar Sem Fim, recebeu o oráculo do Deus do Mar. O Deus do Mar nos disse que pôs fim ao seu longo sono desde os tempos antigos. Ele já conhece o sofrimento de seus filhos. Ele fará aqueles magos pagarem o preço. Cidadãos, o Deus do Mar despertou. Peguem suas armas e lutem para retomar nossa terra natal. Que nossos descendentes vivam livremente neste mar. Libertem todo o nosso povo escravizado por magos malignos, egoístas e gananciosos. Todos os membros do clã do mar levantaram os braços e gritaram, com o sangue fervendo. Eles se esconderam atrás das feras gigantes no mar, e alguns até controlaram as feras para que se movessem em direção aos seus destinos. A maré das feras marinhas havia começado. Na ilha Black Sail, após deixar Leviatã em uma distante região marítima, Levi se transformou no Duque de Montenegro e saiu para coletar recursos. O mercado dos magos Black Sail estava completamente diferente de antes devido à notícia da chegada da maré de feras marinhas. Muitas barracas fecharam. Magos filiados a organizações recuaram para suas respectivas bases. Contra a maré de feras marinhas, seria mais fácil sobreviver com a ajuda de suas organizações. Quanto aos magos nômades, eles também empregaram vários métodos para buscar refúgio. Alguns se abrigaram em partes mais profundas da ilha, enquanto outros aceitaram o recrutamento de organizações de magos do primeiro círculo ou magos oficiais. Tornaram-se membros temporários dessas organizações. Enquanto desfrutavam da proteção da organização, também eram responsáveis por sua segurança. Alguns especuladores aproveitaram a acumulação de estoques antes da maré alta para vender alguns materiais a preços altos. Levi comprou alguns itens de que precisava nas barracas. Em seguida, foi à loja do Círculo Celestial e a outras lojas para estocar cerca de 2.000 pedras de éter em materiais, incluindo diversas poções e materiais de fundição. Infelizmente, não havia muito tempo. Além disso, essas lojas haviam acabado de enfrentar uma onda de compras por pânico, o que o impediu de coletar todos os materiais para a poção do Homem-Areia. Na próxima maré de feras marinhas, ele teria que sobreviver com as poções do Homem-Areia que havia refinado anteriormente. Quanto aos livros de feitiços, Levi não encontrou nada que quisesse, então não comprou nada. Além dos diagramas de herança das técnicas de respiração, Levi havia guardado quase tudo o que precisava.
Ele teve uma ideia e colocou uma placa no porto. A placa dizia: comprando diagramas de herança de técnicas de respiração por um preço alto. Era por aqui que a maioria das pessoas passava, seja para embarcar em navios ou seguir para a ilha. Pouco tempo depois, um aprendiz de mago corpulento e de baixo nível se aproximou de Levi e perguntou desconfiado: você está realmente comprando diagramas de herança de técnicas de respiração? Claro, respondeu Levi. Tenho aqui um diagrama de herança de uma técnica de respiração. É uma técnica de respiração transmitida pelos meus ancestrais. Se me oferecer um preço razoável, eu a vendo. Depois que o homem musculoso terminou de falar, ele cuidadosamente tirou um pedaço de pergaminho. Levi olhou para ele e descobriu que era, na verdade, uma técnica de respiração de força de excelente nível, chamada a técnica de respiração do elefante verde. Embora não lhe faltasse força agora, ele precisaria dela no futuro. Eu lhe oferecerei 2 pedras de éter ou 2.000 moedas de ouro. O que você escolher, disse Levi. Quero as 2 pedras etéreas, respondeu o homem musculoso sem hesitar. Logo, Levi concluiu sua primeira compra do dia. Depois disso, Levi coletou mais alguns diagramas de herança de técnicas de respiração. Todos eram de nível superficial, mas havia uma técnica de respiração defensiva e uma técnica de respiração física, o que deixou Levi à vontade. Ele havia comprado vários diagramas de herança de técnicas de respiração, e a maioria das pessoas do mercado dos magos da Vela Negra havia ido embora. Apenas algumas pessoas permaneceram. Eu deveria voltar, disse Levi enquanto se preparava para sair e retornar à torre para se refugiar. De repente, ele descobriu que parecia haver uma disputa à distância. Uma das partes envolvidas no conflito eram membros da Torre Cinzenta. Levi hesitou por um momento antes de decidir ir dar uma olhada. Se estivesse em seu poder, ele não assistiria a membros da Torre Cinzenta sendo intimidados. Levi mudou de aparência para que ninguém o reconhecesse. Fingiu ser um espectador e parou em frente à loja. A loja se chamava White Tower Store. Esta loja era um dos negócios da Torre Cinzenta no mercado dos magos da Vela Negra. Geralmente vendia poções e materiais comumente usados por aprendizes de magos e, ocasionalmente, vendia itens para magos oficiais. Perdia apenas para a loja do Círculo Celestial e para o Canto da Baleia, aqui no mercado. 2 grupos estavam agora parados na entrada da loja, com as mãos em suas varinhas mágicas. Um grupo era composto por aprendizes de feiticeiros e agentes do mercado do Cinzento Torre. O outro grupo era formado pelos aprendizes de magos e executores da Ilha da Canção da Baleia e outras forças diversas. Levi também notou que a irmã mais velha Winnie também estava presente. Ela olhou para a pessoa à sua frente com raiva. Abra a porta logo. Por que não podemos comprar coisas? Eu sou Queen e não vou embora até comprar coisas aqui hoje, disse um aprendiz de mago de alto nível da Ilha Canto da Baleia. Ele também era o líder de uma pequena equipe de executores do mercado. Como acabei de dizer, durante este período especial, de acordo com o protocolo da Torre Cinza, os materiais da loja não estão à venda por enquanto. Todos eles serão devolvidos à organização. Espero que todos entendam, explicou o dono da loja da Torre Branca, que suava profusamente. Respiração dos Cavaleiros capítulo 352 O início da transcendência. 6 King's Ball. Isso não é da minha conta. Exijo que vocês estejam em atividade hoje. Como executor do mercado dos magos da Vela Negra, eu, Kim, ordeno que abram esta loja. Como puderam ser tão egoístas? Agora, todos deveriam se unir para superar esta crise juntos. A Torre Cinzenta só pensa em vocês. Não é de se admirar que sua organização esteja cada vez pior. Um espectador concordou. Que egoísmo da sua parte. Vocês são um bando de egoístas requintadamente. Exatamente. Estou sem palavras. Não é como se estivéssemos pedindo os bens como caridade. Algumas pessoas de outras forças também expressaram seus sentimentos. Todos eles eram atores encontrados por Kim. Winnie retrucou. Kim, foi. Você diz que nossa Torre Cinzenta é egoísta, certo? Então, por que não nos conta por que a Wally Song fechou de repente hoje? Você poderia ter levado todos os suprimentos de volta para a Ilha Canto da Baleia ontem à noite. Da última vez que visitei a Ilha Canto da Baleia, você tentou me cortejar com uma atitude arrogante, mas eu o rejeitei. Você ainda guarda rancor daquele incidente. Felizmente, eu não concordei em namorar você. Winnie revelou um sorriso frio enquanto estava em frente ao nervoso dono da loja. Ela foi uma das aprendizes mais destacadas da geração mais jovem da Torre Cinzenta, além do estranho Levi.
Ela cresceu na Torre Cinzenta e tinha um senso de pertencimento. Jamais permitiria que alguém insultasse sua organização dessa forma. Ela também conhecia Kim. Ele era um aprendiz excepcional da Ilha Canto da Baleia. Kim ficou atordoada enquanto ele a amaldiçoava internamente. Seu rosto ficou vermelho como uma beterraba e ele não sabia como responder. Reunindo sua determinação, Kim instigou a multidão, dizendo: todos, entrem. Durante esta crise, é nosso direito comprar mercadorias. Não se preocupem. Em nome da equipe de segurança do mercado Black Sail Wizard, declaro que entrar nesta loja não violará a ordem do mercado. Quem ousa fazer isso? Winnie sacou sua varinha e estava pronta para atacar a qualquer momento. Os outros aprendizes da Torre Cinzenta também estavam agitados. Até mesmo um aprendiz como Winnie ousou confrontar os executores. Eles naturalmente tiveram que se posicionar e manter a reputação da Torre Cinzenta. Levi observava calmamente os acontecimentos ao lado. Em sua opinião, esses aprendizes de mago eram como um grupo de crianças em uma torre de marfim lutando pela honra de sua classe. Embora infantis e ingênuas, sua dedicação à Torre Cinzenta era louvável. Que curioso da parte deles, pensou Levi, revelando um sorriso brincalhão. Os aprendizes de mago de ambos os lados começaram a lutar. Eles lançaram todo tipo de truques que Levi considerou não letais. Ele sentiu como se estivesse assistindo a uma briga de grupo entre turmas do ensino médio. O lado da Torre Cinzenta estava em desvantagem numérica. Logo, Winnie e os outros aprendizes foram repetidamente repelidos, e alguns ficaram feridos. Entretanto, os aprendizes da Ilha Walisong não ousaram matá-los. Depois de empurrar os aprendizes da Torre Cinzenta para o lado, eles correram para a loja da Torre Branca e começaram a invadi-la. Levi observava silenciosamente todos de um canto. Anotou quem estava envolvido no ataque e o que levaram. Para essas pessoas ousarem tomar posse da propriedade da Torre Cinzenta em plena luz do dia, Levi sabia que alguém os apoiava. Ele zombou internamente. Queria ver quem estava por trás disso. Os aprendizes da Torre Cinzenta assistiram impotentes enquanto os invasores invadiam a loja e saqueavam o local. O desespero os dominava. Alguns aprendizes até choraram. Os olhos de Winnie estavam vermelhos. Ela havia sido ferida na batalha de agora há pouco. Seus ferimentos eram excruciantes e seu rosto estava pálido. Um aprendiz de mago disse: Winnie, acalme-se. Eles têm vantagem em número. Devíamos voltar e contar isso aos magos oficiais na torre. Winnie respondeu: precisamos desses suprimentos para sobreviver à maré das feras marinhas. Nossa, descobrimos a maré tarde demais. Caso contrário, já teríamos levado os suprimentos da loja há muito tempo. Está tudo bem, Winnie. Já escondi as coisas importantes na minha bolsa de armazenamento, sussurrou o dono da loja. Logo, o armazém da Torre Branca estava vazio. Até mesmo toda a carne das feras marinhas havia sido levada. Levi se perguntou por que os invasores levaram a carne da fera marinha. Depois da maré de feras marinhas, sem dúvida não haveria escassez de carne de fera marinha. Kim olhou para Winnie com uma expressão zombeteira. Espero que a Torre Cinzenta sobreviva à maré das feras marinhas desta vez. Senhorita Winnie, nos encontraremos novamente depois da calamidade. Depois de dizer isso, Kim bufou friamente e foi embora com arrogância. A expressão de Winnie era feia. Infelizmente, ela só conseguiu observá-los partir, impotente. Um pensamento estranho passou por sua mente. Se ao menos o irmão mais novo Levi tivesse vindo comigo. Quero que lhe esmague a cabeça de Kim com as mãos. Em meio à multidão, a figura de Levi havia desaparecido há muito tempo. No beco escuro, Levi estalou sua língua de cobra e rastreou as auras dos invasores. Um aprendiz da Ilha do Canto da Baleia estava encostado na parede, contando alegremente os despojos que acabara de obter. De repente, algo atravessou a parede. Um tentáculo carmesim apareceu de repente e perfurou o manto do aprendiz. Antes que o aprendiz pudesse reagir, o tentáculo já havia agarrado seu coração. Ele logo se tornou um cadáver seco e foi devorado por um enxame de escorpiões santos. Do outro lado da parede, o tentáculo carmesim se retraiu lentamente na palma da mão de Levi. Um massacre silencioso e unilateral ocorreu no mercado dos magos de Black Sail. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.